Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento, que Jesus Cristo, nosso Salvador, através do Santo Espírito, ilumine as nossas mentes e que esse Espírito nos inspire a sermos santos, assim como Jesus é santo. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão, oração e encontro da palavra de Deus, não é? E que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência, aqueça, o nosso coração e fortaleça a nossa vontade para acolhermos em nossa mente e nosso coração aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Nós demos início a alguns vídeos, né? Nós demos início, eu vou chamar de série de estudo, enfim, não sei bem se seria um estudo, mas uma série de algumas reflexões sobre o grande privilégio de sermos cristãos em um mundo que esquece de Deus. Fizemos uma primeira série aí de 6 blocos, se eu não estou enganado, tem até uma playlist aqui no canal, né? Texto Filhos de São José. E nós vamos agora continuarmos, né? Nessa segunda parte, a refletirmos sobre o grande privilégio que temos de professar livremente a nossa fé. Falamos sobre a importância da oração, da perseverança, da vida em comunidade, da esperança cristã e do chamado universal à santidade nos primeiros 6 vídeos da primeira parte desta série. Hoje vamos dar continuidade diante desse tema principal, né? Que é sobre o grande privilégio de sermos um cristão em um mundo que se esquece de Deus. Assim eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a refletir sobre uma realidade que muitas das vezes passa despercebido, né? Sobre que a igreja ela não nasceu da vontade dos homens. A igreja ela nasce da vontade de Deus. Ela nasce ou ela nasceu no coração de Deus e foi entregue aos homens, né? Assim a igreja ela nasce. Então, quando nós olhamos para a história, nós encontramos impérios que surgiram e desapareceram. Encontramos reis poderosos, filósofos brilhantes, governantes influentes, civilizações que pareciam indestrutíveis. Muitos deles dominaram, né, por povos inteiros, construíram monumentos grandiosos e acreditavam que os seus nomes seriam eternos. Entretanto, todos passaram. Todos, em exceção. Mas essa instituição chamada de igreja, que é a igreja da qual foi fundada por Jesus Cristo, não é? Ela permanece. Não é? Ela permanece. Viva há mais de 2000 anos. E não porque ela seja, pensando em seus membros, perfeita, quando olhamos para seus membros. Não porque os homens que estão nela nunca falharam. Muito pelo contrário. Ao longo da história encontramos pecadores, fraquezas e limitações humanas. Encontramos momentos de sofrimento, divisões, cisma, perseguições. Mas mesmo assim ela permanece. E permanece porque o seu fundamento não é um fundamento, não foi algo projetado por um ser humano. O seu fundamento é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Cristo é o alicerce dessa igreja. Cristo é a base dela. E quando eu olho para a igreja pensando numa visão, pensando ou tentando ver de uma forma mística, ela é perfeita porque pulsa nela um coração perfeito, que é o coração de Cristo. Alguns dizem a igreja é imperfeita. Eu digo não, a igreja ela é perfeita. Quando pensamos no todo dela, no seu construtor, ela é perfeita, porque o coração que nela pulsa é perfeito.
O seu fundamento é perfeito, a sua fundação é perfeita, a sua base é perfeita. Seu alicerce, como eu já disse, é perfeito. Então ela é perfeita. Agora, dentro dela há alguns membros que adentram nela que são imperfeitos, que causam algumas situações. Mas isso não abala. Por quê? Porque ela, ainda que ela seja visível, humanamente falando, ela é espiritual. Ela é invisível. Ela é presente tanto na visibilidade quanto na sua invisibilidade. E na sua invisibilidade é que vem a perfeição que a molda no físico e faz com que, querendo ou não, gostando ou não, as criaturas, os homens, olhem para ela. E, consciente ou inconsciente, busque nela ou através dela alcançar a graça da salvação pelo seu fundador e pelo seu fundamento, e pela sua base e pelo seu coração que pulsa, que é o Cristo. Foi o próprio Senhor que disse ao apóstolo Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 16, e nos outros evangelhos também, tá bom? Agora, vamos perceber uma coisa, ou percebamos, né, a profundidade destas palavras. Jesus não disse, edificarei uma ideia. Ele também não disse, edificarei um movimento passageiro, uma ordem que vai passar. Também ele não disse, edificarei várias igrejas independentes, onde cada um faz o que quer, o que bem entende, e auto se interpretam. Ele afirmou claramente, edificarei a minha igreja. Ou seja, esta igreja pertence a Cristo. Ele é o corpo místico. O Senhor é o corpo místico desta igreja. Ele é o esposo desta igreja. E esta igreja é a esposa do Cordeiro e o Cristo é o Cordeiro. Esta igreja, é a família de Deus. E esta família está espalhada por toda a Terra, por todo o globo, por todo o planeta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos e minhas queridas, quando tivermos esta compreensão do que eu já disse até aqui, né, quando tivermos este entendimento, né, a nossa maneira de olhar para a igreja, ela mudará completamente. Muitas vezes ouvimos algumas pessoas dizerem assim, eu acredito em Deus, mas não acredito na igreja. Outros podem até afirmar, ou afirmam, de maneira, alguns até prepotentes, né? Eu sigo Jesus, mas não preciso da igreja. Essas frases parecem bonitas, até ecoam de maneira filosófica, né? Mas não encontram fundamento no Santo Evangelho. Porque foi Jesus quem quis a igreja. Foi ele quem escolheu os apóstolos. Foi ele quem lhes deu autoridade para anunciar o Evangelho. Foi ele quem instituiu os sacramentos. Foi ele quem prometeu permanecer presente até o fim dos tempos com esta igreja. Então, rejeitar a igreja, rejeitar o próprio Cristo que fundou a igreja, é ignorar um dos maiores presentes que o próprio Cristo deixou para a humanidade, que ofertou à humanidade, que é a igreja. E a palavra dele, as Sagradas Escrituras, sai de dentro desta igreja e é ofertada aos homens. Então, se existe a palavra escrita, descrita, prescrita, como sabemos, como vemos, como a temos, é por causa desta igreja pelo qual o Senhor a fundou. E entregou de presente à humanidade, para que através dela fosse possível encontrá-lo e conhecê-lo, e por ele ser conhecida, ou conhecidos. Então, a igreja não existe para substituir Jesus.
ela existe para conduzir as pessoas até Jesus. É nela que recebemos o batismo. É nela que ouvimos a palavra de Deus a ser proclamada. É nela que participamos da Eucaristia, onde Cristo continua se oferecendo por nós. E é nela, nesta igreja, que encontramos o perdão sacramental. É nesta igreja, é nela que aprendemos a viver como filhos de Deus. É claro que existe pessoas, sendo repetitivo, como eu já disse um pouco no início, que escandalizam. Existem membros da igreja, componentes nela que falham, e alguns falham feio. Existem ministros e sacerdotes que erram horrores. Mas não confundamos Cristo com as fraquezas humanas, com aqueles que então estão travestidos de cristãos e adentram nela, mas não são. Quando Judas traiu Jesus, os outros 11 apóstolos não abandonaram o mestre por causa do traidor. Permaneceram com Cristo. Permaneceram em Cristo. Então, da mesma forma, nós também somos chamados a permanecermos em Jesus Cristo. Alicerçados em Cristo, dentro e com a igreja, sendo parte desta igreja, caminhando para o aperfeiçoamento dentro desta igreja, que é perfeita, e o Senhor a usa para aperfeiçoar todos que dela fazem parte. Nossa fé não é construída sobre a santidade dos homens, e não deve ser. Nossa fé não pode ser construída ou constituída sobre a fidelidade de seres mortais como nós. Mas a nossa fé deve ser construída e sustentada e alicerçada na fidelidade de Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois nasce no coração de Deus e o Filho a apresenta, entrega a nós esse presente do Pai, onde o Espírito Santo continua a conduzir, continua a mover e a agir nesta igreja. Ao longo dos séculos, quantas vezes tentaram destruir a igreja? Já pensou? Imperadores proibiram os cultos dos cristãos, governantes prenderam bispos, sacerdotes foram assassinados, mosteiros foram queimados, missionários derramaram seus sangues, milhares de cristãos perderam tudo por amor a Jesus. E, no entanto, a igreja, ela continuou anunciando o evangelho, continuou viva, andando. Porque aquilo que nasce de Deus não pode ser destruído pelos homens, pela criatura. Hoje, talvez, não enfrentemos as mesmas perseguições físicas em nosso país. Mas enfrentamos uma perseguição silenciosa. É a perseguição da indiferença. É a perseguição do relativismo. É a perseguição da ridicularização da fé. Da tentativa constante de retirar Deus da vida pública, da família, da educação e até mesmo da consciência das pessoas. Vivemos numa cultura que frequentemente ensina que acreditar em Deus é sinal de atraso. Que defender a vida é exagero. Que viver a castidade é impossível e torna-se até imoral. Que buscar a santidade é ser ingênuo ou viver na ingenuidade. Mas o evangelho continua sendo o mesmo, ele não muda. Assim como o seu Senhor não muda, como disse lá em Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não mudou. A sua palavra, ela permanece viva. E ela produz vida porque ela é eficaz para corrigir e para fazer com que haja discernimento de espírito e de mente.
a igreja ela continua de pé. E nós somos chamados a permanecermos firmes nela. Meus irmãos, pertençamos verdadeiramente à igreja de Cristo, à igreja do Cristo. Não apenas como quem possui o nome registrado em um livro de batismo, mas como membros vivos. Participemos da Santa Missa, recebamos frequentemente os sacramentos, estudemos a palavra de Deus, conheçamos o catecismo, aprendamos a razão da nossa esperança. Uma fé que não é alimentada, ela corre o risco de enfraquecer. Uma fé que não é conhecida pode facilmente ser confundida. Uma fé que não é vivida torna-se apenas uma tradição sem vida. E que isso jamais venha acontecer conosco. E caso esteja acontecendo, corramos depressa aos pés da cruz do Calvário, corramos depressa ao altar do Cristo. E recorramos ao Santo Espírito e à intercessão dos santos anjos e santos que já estão diante do Senhor, para que renovem em nós a fé e a esperança da graça salvífica em Deus, nesta igreja, sob esta igreja. E que estejamos sobre ela. Uma fé que não é conhecida, ela pode ser também facilmente, não é? Infelizmente, destruída. Mas que jamais, como eu já disse, ocorra conosco. Que possamos, meus amados irmãos, amar a igreja como Cristo a ama. Rezemos, oremos pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos, pelo Santo Padre, oremos pelas famílias, oremos pelos jovens, oremos pelas crianças, rezemos, façamos novenas pelas gerações que está vindo e aquelas que já estão aqui presentes. Rezemos, oremos por aqueles que se afastaram da fé, para que retornem. O filho pródigo. Peçamos todos os dias, meus amados irmãos e irmãs, oremos todos os dias pedindo ao Senhor, Senhor, conserva-me fiel à tua igreja até o último instante da minha vida e que eu seja um testemunho vivo para testificar da tua graça e ser também igreja e não só um componente dela. Porque permanecer unido à igreja é permanecer unido àquele que a fundou. É permanecer unido a Cristo, é caminhar na segurança de Cristo, do Espírito Santo, rumo à eternidade. Meus queridos, que essa crença nasça e se fortaleça com a certeza e com a esperança, e que isso seja renovado em nós, e que nos traga coragem de vivermos o Evangelho, mesmo quando o mundo ou todo mundo odierno seguir em direção contrária. Reflitamos, analisemos, pensemos, façamos um exame de consciência e que o Espírito Santo nos ajude. Vamos para o próximo vídeo. No próximo bloco vamos continuar nessa reflexão, tá? Contemplaremos o chamado dos apóstolos e entenderemos porque Cristo escolheu os homens simples para realizar uma missão tão extraordinária. E eu espero que todos nós juntos descubramos que Deus continua chamando pessoas comuns, como você e eu, como nós, para transformar o mundo pela força do seu Evangelho. Que o Espírito Santo nos conduza e que Nossa Senhora e São José intercedam por nós diante de Jesus Cristo para a glória do Deus Pai. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.